São 10h12. A gente vai, a partir de agora aqui no Band News São Paulo, falar bastante sobre retomada de várias atividades a partir de amanhã. Então a gente vai falar aqui de parques, a gente vai falar de postos do Poupa Tempo. Já já Ana Paula Rodrigues vem aqui também falar sobre retomada de que mais? Salões de beleza, barbearias, restaurantes, bares. Academia. É muita coisa. Mas enfim, a gente vai detalhando aqui para que você fique sabendo o que pode e o que não pode, os horários também de funcionamento. Os parques, por exemplo, de São Paulo reabrem amanhã, com o início dessa segunda etapa da fase de transição da quarentena. Parques estaduais urbanos funcionam das 6 da manhã às 6 da tarde, nos dias úteis e fins de semana. Jardim Zoológico estará aberto diariamente das 11 da manhã às 6 da tarde e o Zoo Safari das 11 da manhã às 5 da tarde. Já o Jardim Botânico abre de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. E aí, cada cidade define o funcionamento dos parques municipais. Para a gente saber como fica a situação na capital paulista, a gente está em contato a partir de agora com o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo de Castro. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia aos ouvintes. Bom, eu acabei de dizer aqui que fica a critério de cada prefeitura estabelecer como deve ser o funcionamento dos parques municipais. No caso da capital paulista, como é que a gente fica em relação a esse funcionamento, horários e dias? Sheila, todos os parques voltarão a ficar abertos a partir das 6 da manhã até as 18 horas da noite. Todos os parques, indistintamente, não há distinção de parques nem horários, todos no mesmo horário. E já a partir de amanhã? A partir de amanhã, 108 parques abertos. Uhum. E quais são os protocolos que devem ser seguidos obrigatoriamente pelos frequentadores? Então, nós fizemos orientação com a GCM, com todos os funcionários do parque, espalhamos por todos os parques banners, totters, informando que a obrigatoriedade do distanciamento, o distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscara. Como eu falei para vocês em outra oportunidade, o uso de máscara é complicado em parque, porque a turma, o usuário do parque, ele normalmente quando está correndo, usando bicicleta, ele abaixa um pouco a máscara, né, e deixa para fora o nariz, a boca, mas a gente faz uma orientação junto a todos os funcionários para que abordem essas pessoas e orientem no sentido de que tanto a máscara quanto o distanciamento é obrigatório. Secretário, eu queria saber o que mudou do ano passado, quando a gente teve aquela primeira reabertura dos parques, para agora. Pergunto isso porque, se a gente for olhar os números, e desde do começo da pandemia, os ouvintes sempre falavam isso, né? Por que os parques estão fechados? Por que os parques estão fechados? A gente via, por exemplo, o entorno dos parques muito lotados, né? Com o pessoal fazendo sua caminhada. Eu pergunto isso porque, ali em meados de agosto do ano passado, quando houve a primeira reabertura dos parques aqui na capital paulista, a gente tinha ali uma média, aquela média semanal, né? De entre 30 e 40 mil casos por semana. E hoje a gente está com uma taxa de ocupação das UTIs muito maior e uma média de entre 60 e 70 mil casos por semana. Quer dizer, os números estão piores. E aí o que mudou? Porque lá eu lembro que o prefeito só abriu no dia de semana, ele queria evitar aglomeração nos finais de semana, e agora não, a gente vai ter o parque funcionando no final de semana. Qual é a mudança de visão da prefeitura em relação a essa reabertura? Então, Ivan, a gente acompanha as decisões do Plano São Paulo, né? Nós temos o Comitê de Contingenciamento do Estado, que define algumas regras, e o município de São Paulo acompanha as regras do Estado, né? Então, na realidade, nós tivemos um outro momento, um outro período, nós tivemos uma frequência em torno de 30% a 40% da totalidade das pessoas que vão ao parque, né? E a gente acredita que nesse momento nós tenhamos aí algo um pouco menor, né? A gente acredita na conscientização da população. E aí eu conto com a rádio, conto com vocês, aí no sentido de conscientizarem a pessoa que por mais que estejam no parque, eles obedeçam aí a questão do distanciamento e a questão da obrigatoriedade do uso de máscara, né? A gente, na realidade, nós acompanhamos, desculpe, Ivan, nós acompanhamos aí as determinações do Plano São Paulo, do Comitê de Contingenciamento. Uhum. Agora, quando o senhor fala que a gente precisa contar com bom senso, e de fato o comportamento individual ele é determinante, né, nessa pandemia, mas se a gente contar só com bom senso de todas as pessoas, às vezes a gente vai ficar numa enrascada. Não dá para ter uma fiscalização mais dura, mais severa? É possível denunciar se o cidadão flagrar algum comportamento inadequado, algum tipo de punição em vista, secretário? Então, nós temos, como eu lhe falei, nós temos orientação para todos os servidores da GCM que nos auxiliam, todos os funcionários do parque, para que abordem as pessoas, conversem com as pessoas, e a gente tem a
a possibilidade de fazer a punição, tem aquela multa lá prevista no decreto de R$500, mas assim, na realidade, a ideia do prefeito é uma questão muito mais educativa do que propriamente punitiva, né? E você sabe, quando as pessoas estão no parque, eu até convido vocês para que nos auxiliem aí numa participação junto aos parques, vocês vão poder observar que o frequentador de parque ele tem uma característica um pouco diferente, ele se acha um pouco mais à vontade, ele está fazendo o seu esporte, tem um incômodo na hora de correr, de fazer a sua bicicleta, a gente orienta, né? Orientação, nós temos espalhados pelos parques todos bastante placas, né? Orientações, totens com álcool gel por todo o parque, nos banheiros, quer dizer, a preocupação, os cuidados e o zelo que a prefeitura tem que fazer, ela faz, né? Agora a gente conta sempre com a conscientização da população. Agora você imagina nós temos que pegar uma pessoa, pode ser uma criança, um adolescente dentro de uma família e multá-lo dentro de um parque de R$500 ou retirá-lo do parque. É uma coisa muito agressiva, na realidade. A preocupação da prefeitura é a orientação, sempre, né? Bom, eu acho necessário. Esporte coletivo está liberado agora, secretário? Ou é só Não. É só esporte individual, né? Atividade física individual. Continua proibido, Ivan. Os bebedouros estarão fechados e os esportes coletivos estão proibidos. Todas as quadras, campos estão todos fechados. Só os playgrounds continuam abertos, mas sempre com orientação. Se houver um acúmulo de criança no playground, a orientação é para que eles se retirem do local. Mas os então, parquinhos abertos. Os parquinhos ficam abertos. E aqueles equipamentos de ginástica que tem em alguns parques, também liberados ou... Também fechados. Todos fechados. Esporte onde há possibilidade de aglomeração, fechados. Houve um reforço por parte da Secretaria, da Prefeitura, para que não falte, o senhor mencionou aí álcool em gel, mas que não falte, por exemplo, sabonete nos banheiros que estão disponíveis, para que haja higienização desses banheiros disponíveis nos parques? Sim, houve uma preocupação nesse sentido, como eu lhe falei. A gente não vai ter bebedouro funcionando, né? Então há uma tendência das pessoas conseguirem água dentro dos banheiros. Então houve uma preocupação nossa no sentido de colocar mais álcool gel, sabonete, papel, de todas as formas, né? Então houve sim um reforço, houve uma preocupação por parte da prefeitura e a gente convoca toda a população que for frequentar o parque para que leve a sua água própria, para que no parque não vai conseguir obter água em bebedouros, né? Foi uma preocupação muito grande, segundo a prefeitura e o comitê de contingência, onde você pode ter uma eventual contaminação, né, com o coronavírus. Vai ter controle na entrada? Porque outros serviços que voltam a funcionar agora voltam com 25% da capacidade, né? É possível fazer esse tipo de controle também nos parques? Sim, nós temos controles em todos os parques. Nós temos o controle de entrada. A dificuldade é a gente ter o controle de saída, né? Porque são vários portões, em alguns parques, só em Ibirapuera, nós temos algo em torno de mais de 10 portões. Então a gente tem um controle sim de entrada. Nós temos os números, inclusive, posteriormente, se houver necessidade, eu posso até passar para vocês, mas o controle de saída a gente não tem. Nós temos controle de entrada. E aí, pois não. Não, eu queria saber se há esse percentual de controle da capacidade dos parques, se haverá isso ou não. Então, na outra etapa, nós tivemos um controle e a limitação era 40%. Nós chegamos variável durante a semana de 32% a 38% no final de semana. E agora a orientação, a preocupação nossa é em relação ao distanciamento. Nós não temos um controle. Há o do Plano São Paulo, orientação de que alguns outros estabelecimentos, que o limite seria 25%, mas nós não temos essa preocupação no parque. Nós vamos ficar de olho, sim, a questão do distanciamento e da aglomeração. Isso é uma preocupação nossa. É muito difícil uma família de 5 pessoas, você fala, olha, pode entrar 3, 2 espera, ou entra 5 porque saiu 5. É muito difícil esse controle em parques, né? Então, existe sim uma preocupação com a aglomeração, com o distanciamento, existe. Mas agora um número exato, para a gente se comprometer, fica muito difícil. Pergunta de ouvinte aqui sobre bicicletários, se vão estar liberados. Não, bicicletários não estarão liberados. Tá. Aqueles que alugam, né? Isso, A utilização de bicicleta no parque não há problema, mas a locação de bicicleta está proibida. Tá certo. Muito Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente aqui de São Paulo, Eduardo de Castro, obrigada pela entrevista, secretário. Até uma próxima.
Muito obrigado a vocês, parabéns aí pelo programa e um abraço a todos os ouvintes, bom final de semana a todos. Um abraço, bom fim de semana. Minha gente, se cuide, viu? Porque com todo o respeito a quem precisa fazer atividade física, é uma coisa importante, lógico que é importante, meu Deus, mas me causa um pouco de preocupação quando a gente ouve o secretário falar, a gente tem o controle da entrada, mas não tem o da saída. Não vale a pena... imagina multar uma família que está lá fazendo exercício. Por quê? Não pode multar se a pessoa está desrespeitando normas sanitárias que valem para todo o estado. Eu não sei, eu fico um pouco preocupado assim, mas se você for ao parque nesse final de semana, em algum parque, se cuide, use a máscara, né, o álcool em gel, o distanciamento, denuncie práticas que estejam em desconformidade com o que está ali no plano, porque você ouviu o secretário falando, não é para aglomerar no parquinho, não pode ter atividade física coletiva, e o parque é só para atividade física individual, né? A gente sabe que tem gente que vai para o parque, faz um piquenique, se junta, ou enfim, qualquer outro tipo de atividade. Então se cuide e é isso. A bicicleta, tem mais gente perguntando aqui da bicicleta. A bicicleta pode usar, o que vai estar fechado, o que não funciona é aquele aluguel, né? Isso. Das bicicletas. O secretário explicou aqui há pouco, mas de qualquer forma, não sei, me preocupa um pouco. Eu também fico bem preocupada, especialmente, Ivan, porque, e claro que a gente vai ter de aguardar como vai ser esse fim de semana, porque a gente está falando de várias reaberturas, né? Não só dos parques. Então é possível que as pessoas se sintam aí estimuladas a se aglomerarem, Sai do parque, vou no restaurante, passa no shopping, sabe? São várias reaberturas simultâneas, né? Quando você olha como um todo, assim, de uma vida, entre aspas, voltando ao normal, né? Você acaba circulando mais, e, enfim... Mas vamos acompanhar como vai ser o fim de semana. Vai fazer frio, né? Então talvez isso não leve tantas pessoas aos parques assim. Vamos acompanhar como vai ser. Agora são 10h24.